Esse vídeo é para você que quer entender de uma vez por todas como funciona o Banco do Rei do Pitaco. E digo mais, aprender também a como e quando usar esse banco de forma estratégica, porque ele pode ser fundamental. A maioria das minhas vitórias vieram através do acionamento do banco de reservas, para você ver o quanto isso é importante. Então bora lá. Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui. Quem é Eduardo Cruz? Simplesmente um grande aficionado por fantasy games que joga há mais de 10 anos, com experiência principalmente internacional. Isso faz um destaque muito grande no meu aprendizado, porque como eu aprendi muito lá fora e as pessoas estudam mais pesado, eu adquiri uma mentalidade diferente, conhecimento diferente do que a maioria das pessoas tem aqui, e isso me fez conseguir ter um grande sucesso nos fantasy games. No ano passado, provavelmente, eu fui quem mais faturou com fantasy games no Brasil. Isso tudo é com base num conhecimento grande, uma boa mentalidade voltada para o game, coisas que a gente fala todos os dias lá no meu Instagram, aqui nos vídeos sobre fantasy no meu canal e no meu curso também, o LFG, que tanta gente está, além dos planos de sócio, né? Então, basicamente, toda a minha vida hoje é voltada para o fantasy game, desde o meu sustento até o que eu faço para ajudar vocês. E é para isso que a gente tá nessa série aqui, né? Muita gente me conhece, principalmente porque eu entrego conteúdos ali pro pessoal que tá no nível intermediário e quer chegar no nível profissional, mas a gente tá numa realidade que muitas pessoas novas estão entrando pro jogo sem ter tanto conhecimento. Então eu resolvi fazer essa série aqui de vídeos para ajudar esse pessoal também que está começando, que está saindo do zero e quer ficar bom no fantasy game, quer ver se não consegue gerar uma renda extra, ou quem sabe até um dia viver disso. Já pensou viver de futebol? Então bora lá falar do banco de reservas. O banco de reservas do Rei do Pitaco é um dos motivos de grande sucesso, porque ele acaba ajudando bastante os usuários. E para que serve esse banco de reservas? Basicamente, o banco de reservas serve para que você não seja refém das mudanças dos treinadores, mudança dos times prováveis ali que possam jogar, ou você acabar escalando antes e o time acabar modificando, você não conseguir alterar, você não ser tão prejudicado, embora eu encoraje você a dar uma olhada como que estão as coisas perto do mercado fechar. Então o Rei do Pitaco criou o banco de reserva para te auxiliar nisso. Até porque, muitas das vezes, quando a gente acha que um jogador é provável, tá falando que ele é provável, não é que ele vai jogar, ele é provável de jogar. Então, seja lá quem for, seja o setorista que for, tá passível de erros. Qualquer app, qualquer site vai errar muitas das vezes, porque quem sabe de verdade quem vai jogar é o técnico, e o técnico não necessariamente ele vai liberar facilmente essa informação. Então, a gente nunca vai saber de todos os times exatamente quem vai jogar, e o banco de reservas surge para auxiliar com isso. Lembrando que até uns meses atrás nós tínhamos um outro banco do Rei do Pitaco que funcionava de uma forma um pouco diferente, e aí eu vou explicar, é um vídeo até bastante acessado aqui no canal, e houve uma pequena mudança aí, e aí eu vou explicar para vocês como funciona. Em primeiro lugar, você tem que entender que o banco de reservas ele tem um jogador para cada posição que você escalou, menos para o técnico, tá? Então, se a gente escalar no 4-3-3, por exemplo, vai ter um atacante, um meio campo, um lateral, um zagueiro e um goleiro. Se você escalar no 3-4-3, por exemplo, você não vai ter laterais. Então você vai ter todas essas posições que eu falei, menos os laterais, porque não faz sentido ter lateral se eu não tenho lateral no meu time titular. Então basicamente é um por posição. E como funciona então esse acionamento do banco de reservas? Ele é simples, mas você tem que reparar nos detalhes da frase que eu tô falando. Basicamente, o banco só vai acionar quando um jogador não iniciar a partida. Quando um jogador não inicia a partida, aí o banco pode ser acionado. Então, não adianta, se o cara tava dúvida, nulo, não importa. Se o cara iniciou a partida, aquele jogador não vai acionar o banco em hipótese alguma. E aí que vem a grande mudança. Antigamente, na hora que você escalasse o jogador e salvasse pela última vez, o jogador tinha que estar provável ou dúvida. Ou seja, está previsto de alguma maneira no aplicativo que ele poderia jogar. Agora não. Agora você pode colocar qualquer jogador. Ele pode estar nulo, ele pode estar contundido, ele pode estar da maneira que for, você pode colocar o jogador
jogador que, se ele não iniciar a partida, o banco de reservas pode ser acionado. Repare o seguinte, eu falei pode ser acionado e não será acionado. Por que eu falei pode ser acionado? Porque existe uma regrinha aí que faz a diferença e que torna o banco bem bacana, que é o banco de reserva só será acionado se o jogador do seu banco fizer uma pontuação maior que o titular que não iniciou a partida. Então, se ele fizer menos, ele não entra. E isso serve para qualquer pontuação, tá? Porque o que pode acontecer? O jogador que você colocou titular, ele não inicia a partida, então ele já pode acionar o banco, mas ele entra depois. Se ele fizer 8 pontos, aí o reserva só vai entrar no lugar dele se ele fizer mais de 8 pontos. Se fizer 3 pontos, aí o reserva só vai entrar no lugar dele se fizer mais de 3 pontos. E se fizer menos 2, aí o reserva só vai entrar se fizer mais que menos 2, ou seja, se fizer menos 1, se fizer 0, por aí vai. Significa até então que se o jogador titular ele não entrar, o jogador reserva vai entrar se fizer mais que 0 pontos, ou seja, se fizer uma pontuação positiva. Se fizer negativo, não entra. E isso acaba sendo uma poderosa ferramenta pra gente, que pode fazer a gente se diferenciar bastante aí. Porque através disso a gente pode chegar em uma conclusão, que a melhor das melhores hipóteses pra gente é que um jogador que colocamos como titular de cada posição não comece jogando e entre o mais cedo possível. Esse seria o ideal. Acompanhou o raciocínio? Se não acompanhou, eu vou te falar agora. Porque que acontece? Se um jogador não começa, lembrando que só tem um cara no banco por posição. Se um jogador não começa a partida, significa que o banco pode ser acionado se fizer mais pontos que ele. Se esse jogador entrar cedo, significa que ele vai ter um tempo que ele vai jogar e o reserva também vai jogar. E quem fizer mais pontos dos dois ficará no seu time. Então você ganha mais uma opção. Você vai ter duas opções ali. O cara que você colocou titular e que entrou depois, e o cara que você colocou no banco, que num caso ideal ele vai começar a partida para ter mais tempo para jogar. Então olha só, você vai ter uma concorrência ali por posição e o maior vai ficar no seu time. Então esse é o caso ideal. Se você conseguir fazer com que os seus times tenham um jogador que não comece a partida por posição, porque isso vai ajudar muito. Então, por exemplo, se eu sei qual que é o goleiro reserva imediato daquele meu goleiro, vale muito a pena eu pegar e colocar o meu goleiro reserva de titular. Por quê? Ele provavelmente não vai entrar. Aí ele não entra, ele vai ficar com 0. Se o meu goleiro negativar, o meu goleiro não vai entrar. O meu goleiro vai ter que fazer mais que 0 para entrar. Mesma coisa, por exemplo, um atacante. Seria interessante para a gente colocar um atacante que não começa a partida e aí ele entrando durante a partida e pontuando ou não, ele vai ser ou não substituído pelo reserva. Se o reserva fizer mais pontos que ele, eu ganho essas duas opções. Então acaba sendo uma grande estratégia, uma grande vantagem eu conseguir colocar jogadores que não comecem a partida, mas que vão disputar quem vai ficar no meu time no final da rodada com o meu reserva. Mas tá tudo lindo, né? Que maravilha, então eu vou fazer isso, toda hora eu vou colocar um jogador para entrar no segundo tempo e entrar e tal. Onde entra o perigo? Porque nem tudo são flores, né? Sempre tem um lado negativo também. O que acontece? Vamos supor que eu coloco um jogador que eu sei que não vai começar e vai entrar no segundo tempo. Mas lembra o papo que a gente teve no começo? A gente falou, só o técnico sabe quem joga, então muitas das vezes um cara provável não joga, porque ele era provável jogar e não certeza de jogar. Então, quando você faz isso intencionalmente, você corre um risco maior de ter algum jogador que não jogou, não começou e tal. E aí você vai ter 2 jogadores que não começarem, aí acaba não ficando tão legal. Acaba geralmente ficando até pior do que você ter simplesmente os 3 jogadores que jogam inicialmente ali e acabou. Porque você vai ter 2 jogadores que podem jogar pouco ou não jogar praticamente nada, então vai ter menos tempo de fazer uma coisa. E o seu banco de reserva só pode substituir um. Lembrando que eu tô falando isso por posição, tá? Atacante, meio e por aí vai. Então, se tiver um meia e um atacante que não jogar, tá ótimo, tá tranquilo, é o caso perfeito que a gente falou. Mas agora, se tiver 2 na mesma posição, é perigoso. Então, a gente já tem que saber dos riscos que a gente tá correndo. E aí, às vezes, a gente vai entender melhor quando usar essa estratégia de colocar jogadores que não vão começar provavelmente, ou não. Quando que é mais interessante? Aí fica mais interessante, mais legal e menos risco. Quando a gente sabe com mais certeza quando os jogadores vão jogar, que são jogadores que são mais óbvios que vão começar, partidas que a gente
gente tem escalação. Lembra que o Rei do Pitaco fecha faltando 1 minuto? Às vezes a gente tem escalação. Então a gente sabe todos os jogadores ali, ou a maioria dos jogadores a gente já sabe pela escalação que eles vão jogar. Então se a gente colocar ali, dificilmente a gente vai ter algum malefício com aquilo. Agora, por exemplo, às vezes tem jogos que são no outro dia. Você tá com atacantes de outro dia, ou num período muito mais tarde, ou de um time muito incerto que a gente nunca sabe exatamente quem joga. Aí acaba ficando um risco, que você pode escolher ou não. Mas você tem que saber o risco que você tá correndo. Eu não sou um cara que foge dos riscos. Eu tomo riscos, mas eu tomo riscos calculados. Então eu sei qual risco eu tô correndo, eu penso se vale a pena ou não, pelo prêmio que eu posso ter, pelo lado positivo que eu posso ter daquilo, e olhando o lado negativo também, se as coisas derem errado, ou qual seria o pior caso, e por aí vai. Então você sempre tem que balancear essa ideia. Se você vai colocar o cara nulo para concorrer posição, ou você não vai colocar porque tá muito incerto a escalação de determinados times, você acha que é um risco a mais e talvez não valha a pena. Então, principalmente competições que você precisa correr um risco maior, que são as competições maiores, tem maior prêmio, então maior risco. Aí vale a pena você arriscar um pouco mais nisso. Por quê? Porque tem outro lado bem interessante. Esses jogadores que vocês colocaram nulos lá, que vão começar no segundo tempo, a galera mal escala. A galera escala muito menos do que os outros. Então, se esse cara vai bem, é um baita diferencial e você ultrapassa muitas pessoas. E lembra daquilo que a gente falou? Uma das coisas mais importantes, não a mais importante no fantasy, principalmente no tiro curto, é você conseguir ter diferenciais bons. Você conseguir ver probabilidade em jogadores que as pessoas não escalaram muito, ou seja, não viram tanta probabilidade. Então, esse é um grande diferencial. Então, por isso que eu acho que você tem que utilizar o banco na medida do possível, principalmente quanto menos times você tem, mais você deve usar. Porque às vezes você tem muitos times e se acontece uma mudança de última hora, você não tem tempo de alterar os times e você tá com diversos nulos lá. Aí vamos supor, eu tenho o Hulk para jogar. O Hulk tá em muitos times meus. Se aparece a notícia que o Hulk não joga, eu vou ter que sair que nem um doido alterando o Hulk. Se eu não coloquei jogadores nulos, eu não tenho tanta essa pressa, porque se eu não trocar, vai acionar meu banco. Agora, se eu tiver um outro nulo lá, ferrou, porque eu vou ter que ir atrás lá, porque senão eu vou ter 2 jogadores na mesma posição que não começa. Aí acaba ficando ruim. Então já sabe, né? Principalmente quando você souber a escalação, quando sair a escalação antes, ou quando tiver muita certeza, vale muito a pena colocar os nulos ali de titular e os prováveis no banco. E quando você quiser correr algum risco, também. Principalmente jogadores que você acha que pode entrar mais cedo, jogadores com jogos favoráveis, vale a pena você pôr também. Lembrando que o banco vai ser acionado mesmo sem você querer, muitas das vezes. Então, olha com atenção, porque às vezes os prováveis que você está colocando lá, um não vai jogar e vai entrar o banco. Então, faça o banco com atenção. Muita gente não varia os bancos, por exemplo, faz trocentos time e para ser mais rápido, deixa o banco tudo igual lá. Aí pode acabar se ferrando também. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm. O banco precisa ser provável, precisa ser dúvida, não precisa nada. O banco você pode colocar da maneira como você quiser. Só que você sabe, ele vai ser acionado e ele vai entrar se ele fizer mais pontos do que o titular. Ponto. Lembrando que o titular não pode ter iniciado a partida para isso poder acontecer. Então é isso, acabou. Só isso, mais nada. E aí é questão agora de você pegar e pensar nas estratégias, pensar em quando que você vai fazer isso, quando não vai. É uma coisa que muitas das vezes a gente tem dificuldade de raciocinar. Às vezes a gente tá fazendo um time e a gente olha todos os atacantes, a gente tem ali a escalação e a gente pega e não coloca o nulo. Acaba sendo um vacilo, porque a gente poderia ter uma oportunidade a mais de concorrer ali um jogador com o outro para ver quem faz mais pontos e dar uma vantagem a mais pra gente. Porque a gente vai jogar não para acertar as coisas. A gente vai jogar para ter mais chances de ganhar, para ter uma vantagem em relação aos outros. Então é isso que a gente tem que buscar. Agora um pequeno detalhe que às vezes a gente esquece. E nesse caso que tem 2 jogadores que não iniciaram a partida. E aí eu vou ter um cara no banco, né? O que acontece? O banco vai entrar no lugar do que pontuar menos. Então ele vai concorrer ali, vai ter uma concorrência entre 3 jogadores e quem pontuar mais ficará no titular. Os 2 jogadores que pontuarem mais e quem pontuar menos ficará no seu banco. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Fala pra mim, não esquece de falar pra mim se esse vídeo te ajudou, em que ele te ajudou. Porque ele pode ser muito interessante para você. Porque, como eu falei no início,
a maioria das minhas conquistas foram utilizados os bancos. Quase todas as vezes. E isso que várias foram utilizadas na regra antiga, hein? Que a gente não podia colocar os jogadores nulos ali, que eles não seriam substituídos. Agora podem, então vale ainda mais a pena e é ainda mais provável que o seu banco seja acionado se você fizer essa estratégia. Então, utilize com sabedoria, pois pode ser o grande diferencial do seu time. Aliás, você já percebeu que algumas competições têm banco, outras não têm? No dia de hoje, pelo menos, no Rei do Pitaco, quando é jogo único, a gente não está tendo o banco de reservas. Está sendo uma estratégia diferente deles. Todos os outros, no dia de hoje, estão tendo bancos, então bora lá e agora bora utilizar bem. Porque a gente não tem mais desculpa para não utilizar bem o banco. Bora lá, bora ser lucrativo.